Olá, sétimo ano, professora Maiara, aqui de volta para nossa segunda aula, para a gente conseguir concluir os conteúdos para a prova de recuperação, tá? Então, nessa aula da agora, desse vídeo, a gente vai falar sobre as características gerais das plantas e dos animais, tá? Então, vamos lá. As plantas, elas são organismos autótrofos, eucariontes, pluricelulares, com parede celular de celulose, fotossintetizantes, como a gente já havia discutido na outra aula, tá? E o ciclo reprodutivo das plantas inclui a alternância de gerações, que é que a gente fala de fase esporofítica e fase gametofítica. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais a fundo daqui a pouquinho, tá? E elas são classificadas em grupos de plantas que nós denominamos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas, elas são plantas terrestres com tecido, tá? Ela vai ter estrutura que a gente vai chamar, que são semelhantes às raízes, aos caules e às folhas, mas a gente denomina de rizóide, cauloide e filóide, tá? Esse grupo de plantas não possuem vasos condutores, ou seja, não possuem xilema e floema, tá? Então, elas são plantas de pequeno porte, porque elas não conseguem conduzir a água e nutrientes a longas distâncias, porque elas não têm esses vasos condutores, então elas são bem pequenininhas, tá? Nesse grupo, a fase gametofítica é mais desenvolvida do que a fase esporofítica, tá? Então, ó, aqui do lado direito, nós temos um exemplo de uma briófita, um musgo, por exemplo, tá? Então, essa parte aqui, ó, é a gametofítica, é onde a gente tem lá os filóides, né? Os cauloides, os rizóides, e aqui em cima a fase esporofítica. A fase esporofítica é dependente da gametofítica até para nutrição, tá, gente? E as células reprodutivas femininas a gente vai chamar de osfera e a masculina de anterozoide. Essa célula masculina, ela depende da água para que ele consiga ali encontrar a osfera, promover a fecundação e assim perpetuar aí a espécie, tá? O desenvolvimento dessa espécie ao longo das gerações, beleza? Já as pteridófitas, né, são plantas de locais úmidos e sombreados, mas aí aparece uma novidade evolutiva nesse grupo de plantas, que são a presença dos vasos condutores xilema e floema, tá? O xilema é um vasocondutor de seiva bruta, então a principal constituinte da seiva ali é a água, sais minerais. Já o floema ele vai transportar a seiva elaborada. Então, ali vai ter principalmente os açúcares. Tem água também, tem hormônios, enfim. Tem outras coisas, mas são principalmente os açúcares ali transportados pelo floema, beleza? Essas plantas, elas já têm um pouco mais de tecido de sustentação, elas já se mantêm um pouco mais eretas, né? E elas têm nas suas folhas umas estruturas, uns pontinhos pretos, assim, ó. Na samambaia a gente consegue ver bem isso, porque é um exemplo de pteridófita. A gente chama isso de soro, tá? E essa é uma estrutura que vai reunir os esporângios, né? Uma fase lá da reprodução das pteridófitas. A gente já vai falar desse ciclo reprodutivo já já, tá? E ao contrário das briófitas, a pteridófita tem fase esporofítica mais desenvolvida do que fase gametofítica, tá? E aqui as células reprodutivas também são osfera e anterozoide. Bom, já as gimnospermas apresentam aí algumas novidades, como o grão de pólen, ou seja, essa célula reprodutiva masculina não depende mais da água, ela já consegue ser dispersa pelo vento. E isso foi muito bom para a gente conseguir dispersar aí os gametas dessas plantas, né? E elas são conhecidas como plantas que possuem sementes nuas, ou seja, as sementes não estão abrigadas dentro de frutos, né? Elas se desenvolvem em estruturas que a gente chama de estróbilo. Olha aqui um estróbilo aqui, ó, esquematizado no cantinho esquerdo. A gente tem nessa imagem também aqui um pinheiro, que é um exemplo de gimnosperma. Olha aqui os estróbilos, fotos desses estróbilos, estão vendo? E aí a gente chama, né, o feminino de macrosporângio e o masculino de microsporângio, tá? A fase esporofítica aqui também é mais desenvolvida. E aí a célula
masculina já não é mais um pterozoide. Aqui já temos células espermáticas, né? E a oosfera, que estão lá dentro, essas células espermáticas estão lá dentro do grão de pólen, tá? E o quarto grupo é o grupo das angiospermas, é um grupo que tem presença de flor, presença de fruto. Isso foi muito interessante para que a gente conseguisse atrair animais para fazer dispersão dessas sementes através da alimentação pelos frutos, né? Quebra de dormência de semente também, que é quando a semente não consegue germinar, algum bichinho precisa ir lá comer, passar pelo trato digestório desse bichinho e aí ela germina, tá? As flores atraem agentes polinizadores para fazer a fecundação dessas células, tá? Reprodutivas. Então, aqui a gente tem, ó, até uma estrutura de flor, porque aí elas ganham nomes, né, que são importantes. A gente tem as pétalas, que são as responsáveis ali por atrair, né, esses agentes dispersores, por exemplo. E aí o conjunto de pétalas a gente vai chamar de corola, né? A gente tem sépalas também, que ficam aqui, ó, bem embaixo das pétalas, e esse conjunto a gente chama de cálice, né? Nós temos essas pétalas e essas sépalas ancoradas ali no receptáculo floral, tá? Que vai receber pétalas e sépalas. E essa flor vai ficar presa, né, na planta através do pedúnculo floral. Bom, mas e aí onde é que estão as estruturas masculinas e femininas nessa flor, né? Bom, aqui, ó, nós temos o gineceu, né, que é formado pelas estruturas que vão dar origem às partes femininas da planta, né? Então, a gente tem aqui o pistilo e o ovário com óvulo, né? E aí, o que vai se desenvolver em fruto é justamente o ovário dessa planta. E o óvulo se desenvolve no embrião, que vai dar origem às sementes que vão estar dentro desses frutos, tá? E aí, nas angiospermas, às vezes a gente tem aqueles pseudofrutos, que são os frutos que, ao invés de serem a parte comestível, seu ovário que foi desenvolvido, pode ter sido um pedúnculo, um receptáculo ali, tá bom? A parte masculina dessa flor a gente vai chamar de androceu, né? E aí esse androceu vai corresponder a um conjunto de estames. Olha aqui, um tanto de estames. E aí esse estame, ele é formado, né, pelo estilete aqui e pela antera. E é lá na antera que a gente tem o quê? O grão de pólen, tá? É, Então é isso. É, ah, nas angiospermas, a gente tem ali uma dupla fecundação, né? Que faz com que elas tenham um endosperma da semente triploide, né? 3N. Isso é uma informação interessante também. A fase esporofítica também é mais desenvolvida, que é a gametofítica. E a gente também tem a osfera, como célula reprodutiva feminina, e as células espermáticas, que estão lá dentro do grão de pólen, como células reprodutivas masculinas. Exemplo de angiosperma, qualquer planta que tem flor. Se tem flor, se tem fruto, é uma angiosperma. Por exemplo, uma laranjeira, tá? Bom, essa alternância de geração que a gente fala que as plantas têm, são essas alternâncias entre fase esporofítica e fase gametofítica, né? Onde a gente tem ali um indivíduo 2N que vai sofrer meiose, vai formar os esporófitos, que são haploides, eles vão se desenvolver por mitose e aí depois por mitose também vão formar os gametófitos, enfim, formando essa fase gametofítica. Então vamos lá dar uma olhada como é que funciona esse ciclo, tomando por base aqui um grupo que é das briófitas, que tem a fase gametofítica predominante, e o grupo das pteridófitas, que tem fase esporofítica predominante, tá? Então, vamos nos deter nesses dois grupos por enquanto. Então, ó, aqui, ó, da briófita, aqui no canto esquerdo, a gente tem aqui, ó, esse indivíduo tem tanto o gametófito quanto o esporófito já, tá? Então, vamos começar lá pelo esporófito. Esse esporófito é uma estrutura diploide, 2N. Então, ele vai sofrer meiose para formar o que? Os esporos. E esses esporos germinam e, por mitose, vão formar o gametófito. Essa parte aqui, ó, predominante mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa parte predominante mesmo, tá? Esse gametófito vai ter
células femininas, que são as zoosferas, olha aqui as zoosferas, e células masculinas, que são os anterozoides. Como aqui a fecundação ainda é dependente de água, esses anterozoides saem aqui dos anterídeos, que é a estrutura que abriga esses anterozoides, e vão nadando até encontrar em um arquegônio, né, que é a estrutura que abriga essa essa osfera e fecundar. Quando fecunda, ó, esses gametófitos que eles eram N, eles eram haploides, por quê? Porque eles eram de mitose, lembra? Que aqui, ó, a fase esporofítica sofreu meiose? Se sofreu meiose, perdeu metade dos cromossomos, germinou, ó, é um indivíduo haploide, tá? Que fez mitose para produzir essas células gametofíticas aqui, que são haploides. Bom, fecundou, volta a ser o quê? Diploide. E aí se desenvolve, ainda vinculado no gametófito, tá? No esporófito maduro, que é diploide, e recomeça-se o ciclo. Esse aqui é o ciclo da briófita. Agora, a gente vai falar do ciclo das pteridófitas, tá? Vamos lá. Bom, o ciclo aqui das pteridófitas, a gente tem o esporófito maduro, que é diploide também, né? Lá no esporófito, a gente tem aquelas estruturas que nós comentamos, que são os soros, né? Lá no soro vão ter o quê? Os esporângios, e lá nos esporângios vai ter processo de meiose para formar o quê? Esporo. Esses esporos germinam, tá? E vão dar origem a um gametófito, que por mitose se desenvolve, fica maduro e começa a produzir o quê? Os gametas masculinos e femininos, né? Então, a gente tem aqui os masculinos lá no anterídeo, que são os anterozoides, e o feminino, a osfera, lá no arquegônio, né? E aí, com o auxílio de água, esses anterozoides nadam e fecundam essa osfera, formando o quê? Um zigoto. Um zigoto agora que é o quê? Diploide. Esse zigoto vai se desenvolvendo por mitoses mesmo, e aí vai formar um esporófito, tá? Que volta a ser diploide aqui. Então, a fase esporofítica é uma fase diploide, a fase gametofítica é uma fase haploide, tá? É o que a gente vê aqui, né? Fase esporofítica, ela é uma fase em que o indivíduo é diploide, e na fase gametofítica, ele é haploide. Belezinha? De plantas, então, a gente pode ver aqui um panorama geral da evolução das plantas, mostrando quais foram as principais novidades evolutivas que foi acontecendo ao longo desse período, tá? Vamos pegar aqui as briófitas, né? Aqui tem algas verdes e algas vermelhas nesse grupo também, mas vamos pegar as briófitas, que é o que a gente está focando. Então, aqui, ó, nas briófitas, a gente ainda tinha gametângios revestidos por células estéreis, embrião retido no gametângio feminino, mas quando evolui aqui, ó, a evolução vai acontecendo, começa a surgir vasos condutores com xilema e floema, dando origem às pteridófitas. Então, a partir de pteridófita, todo mundo tem xilema e floema. Gimnosperma tem e angiosperma tem também, tá? Aí, quando a evolução vai acontecendo, surgem as sementes. Então, uma novidade evolutiva que surge aqui nas gimnospermas são as sementes. Além das sementes, o grão de pólen, né? Então, tanto gimnosperma quanto angiosperma tem o quê? Semente. A diferença é que a semente lá na angiosperma vai ser o quê? Desenvolvida dentro de um fruto, porque aí surgem flores e frutos para caracterizar as angiospermas, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de animais, focando nos invertebrados, nós temos ali organismos que são pluricelulares, nós já vimos isso, tá? E eles são heterotróficos, né? Eles se alimentam através da absorção de alimentos que estão no meio. E aí, os principais filos de invertebrados que nós vamos estudar, a gente vai pincelar aqui com algumas características, beleza? Nós temos aqui, ó, os poríferos. Quem são os poríferos? As esponjas do mar, o Bob Esponja lá da fenda do biquíni, né? E a característica dele é ter esse corpo todo poroso, né? Com poros. Ele tem essa abertura aqui, ó, que a gente chama de ósculo. Então,
Dentro dele tem um monte de célulazinhas flageladas, que a gente vai chamar de coanócito. Isso faz com que eles sejam considerados animais filtradores, porque a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, tá? Então, reprodução, alimentação, tudo feito através desse fluxo de água por difusão. Tá bom? Os quinidários são aqueles animais com corpos gelatinosos, né? Eles vão ter duas formas, a forma do pólipo, né, que vai formar lá os corais, por exemplo. Aqui, ó, a gente tem exemplos de corais, e a forma de medusa, como as águas-vivas, por exemplo, tá? E eles vão ter tentáculos ao redor das bocas. A diferença é que nas medusas esse tentáculo está voltado para baixo e nos pólipos os tentáculos estão voltados para cima. E eles vão possuir células especializadas de defesa, de caça, que a gente chama de quinidoblastos. São células urticantes, né? Então, quando ele entra ali em contato com uma presa ou com um possível predador, ele dispara esse nematocisto que tem nessa estrutura aí do quinidoblasto e ele finca ali e joga uma toxina que vai causar uma urticária, uma paralisação. Por isso que quando você está lá nadando de boa na praia, às vezes você encontra uma água-viva e você tem o quê? Uma queimadura, porque você encostou no tentáculo dela, disparou esse quinidoblasto, o nematocisto acabou injetando em você uma toxina, tá? Algumas espécies desse filo têm alternância de geração. Então, uma fase, vamos lá, os pais, eles são medusas, os filhos vão ser pólipos, e os bisnetos vão ser medusas, e os tataranetos vão ser pólipos. Existe essa alternância de geração na forma, algumas espécies apresentam isso, tá bom? Já os plateumintos são aqueles filos, é aquele filo dos animais que a gente chama de vermes achatados, né? Como a planária, essa bonitinha aqui, ó, bem simpática. A tênia, que acaba causando teníase na gente, né? Nós temos dois tipos de tênia aí, costuma cair bastante isso em vestibular, a tênia solium e a tênia saginata. A solium vem do porco, a saginata da carne do boi, tá? E elas também, a tênia também causa cisticercose, só que aí é só a tênia solium que causa isso, beleza? Aqui, ó, tem uma estrutura relacionada ao sistema, a filtração, né, de excretas nitrogenadas que a gente chama de célula-flama. Então, toda vez que você ouvir esse nomezinho aí de célula-flama, tá associado aos plateumintos. Beleza? E nós temos também o filo dos nemateumintos. Eles já são vermes de corpo cilíndrico, como a nossa lombriga, tá? A lombriga é um parasita, mas existem nemateumintos que têm vida livre, que vivem na terra, no solo, beleza? E eles também têm algumas estruturas ali relacionadas à filtração das excretas nitrogenadas que a gente chama de renetes, tá? Então, toda vez que vocês verem renetes, túbulos a gás, está relacionado ao filo dos nemateumintos. Já os anelídeos, tá? São filo da simpática minhoquinha. E esse filo, os animais vão possuir metameria. O que que é metameria, professora? Segmentação do corpo. Então, quando a gente olha aqui, ó, a minhoca, por exemplo, ela tem várias segmentações, tá? E ela vai ter o metanefrídeo, tá? Então, toda vez que você ouvir ali metanefrídeo, pode estar associada a esses anelídeos. Então, minhocas, sanguessugas, poliquetos, são exemplos de organismos do filo Annelídeo. Bom, os moluscos, eles têm o corpo mole, eles têm presença de concha, eles têm, não todos, tá? Alguns podem ter presença de concha, não são todos, não. Rádula é como se fosse uma língua raspadora que ajuda esses animais durante a alimentação. Normalmente a simetria deles é bilateral, tá? Eles vão ter uma respiração pulmonar ou branquial, depende aí do tipo de animal. Podem viver tanto em ambientes terrestres úmidos como em ambientes aquáticos, tá? E eles são divididos aí em três classes: os bivalves, que são aqueles com duas conchas que se abrem, que nem a ostra que tá aqui, ó, no cantinho, guardando uma pérola bem maravilhosa, tá? Essa pérola é junção de resíduos que vão entrando nessa ostra, e ela vai secretando uma substância que vai envolvendo esses resíduos que estão machucando, que estão incomodando ali, e forma uma pérola, né? Os gastrópodes são, por exemplo, os caramujos. Ele tem esse nome aí porque eles têm
pés bem desenvolvidos, que ficam ali se arrastando no chão, e ajudam na locomoção, tá? E os cefalópodes são os polvos, né, que tem essa parte da cabeça mais desenvolvida, tá? Então, como exemplo, ostra, caramujo, polvo. Bom, muito importante a gente falar aqui que no molusco tem uma novidade evolutiva, tá? Nos cefalópodes vai surgir o sistema circulatório fechado. Às vezes costuma cair em algumas provas de vestibular também, tá? Fiquem espertos com isso. A gente tem o filo dos artrópodes, né? Que também tem corpo segmentado, tá? Tem um exoesqueleto de quitina que vai fazer recobrir aí o corpo deles, né? Às vezes você vê ali que tem troca, a gente acha em casa assim, umas casquinhas de insetos, por exemplo, aquilo ali é uma exúvia, é o esqueleto de quitina de algum artrópode que trocou aquilo, né? Por algum motivo, que ele cresceu, né? Ele faz essa muda, essa troca desse exoesqueleto de tempo em tempo, né? E aí eles são divididos em alguns grupos, como os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes e os quilópodes. E aí a gente diferencia eles normalmente pelos números de apêndices. Por exemplo, a gente sabe que inseto tem 3 pares de patas, enquanto aracnídeos vão ter 4 pares de patas. Os crustáceos têm um número variável, mas eles têm 2 antenas, por exemplo, né? 2 pares de antenas. As centopeias, né? Aliás, desculpa, os diplópodes são aqueles que em cada segmento tem dois pezinhos ali, né? 2 parzinhos de pés. E os quilópodes são aqueles que têm um monte de pé mesmo, como as lacraias, por exemplo, tá? Então, a gente tem também os equinodermos, tá? O filo dos equinodermos. Esse filo, ele tem esse nome porque eles apresentam ali uns espinhos pelo corpo, né? É o filo ali da bolacha do mar, da estrela do mar, do ouriço do mar, né? Às vezes você tá lá na praia, às vezes você arranha o pé, você vai ver uma bolachinha que tá ali, né? As estrelas, ó, a gente consegue ver nessa estrela mesmo, essas protuberâncias, esses são esses espinhos que estão associados ali, tá? Ele também tem um esqueleto interno, tá? E isso é uma das coisas que aproxima esse filo do equinodermo do nosso filo, o filo cordata, tá? Porque nós temos esqueleto interno. Além disso, outra característica que aproxima os equinodermos de nós cordata são o fato deles serem deuterostômios. Meu Deus do céu, professora, o que é deuterostômios? Bom, durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem lá a formação do tubo digestório. Quando esse tubo, ele dá origem, o primeiro buraquinho dele dá origem à boca, primeiro, a gente fala que esses organismos são protostomados, são protostômios. Mas quando esse primeiro orifício aí vai dar origem ao ânus, a gente fala que eles são deuterostômios. Então, ali nos invertebrados, o primeiro que vai ter esse blastóporo dando origem ao ânus são os equinodermos. E isso aproxima as estrelas do mar a nós, filogeneticamente falando, tá? São aí animais também com uma simetria radial, a gente consegue dividir como se fosse um disco de pizza. Quando a gente fala de simetria bilateral, 2 lados iguais, né? Radial, disco de pizza. E a gente tem aqueles assimétricos, tipo os poríferos ao Bob Esponja, ele é assimétrico. Agora, o Patrick aqui tem simetria radial, tá? Outra característica associada aos equinodermos são os pés ambulacrais, né? Que vão se enchendo de água, porque eles têm canais de água interno para promover a locomoção desses organismos. Belezinha? Então, ó, quando a gente vai fazer aqui dos invertebrados, né, dos animais, a gente tem como protostômios, né, protostomados, aqueles animais que dão origem primeiro à boca do que ao ânus quando está formando o tubo digestório. Nós temos os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes. Ali, a partir de equinodermo e nós cordatas, são deuterostômios, tá? Quanto ao número de folhetos embrionários, meu Deus do céu, professora, o que são folhetos embrionários? São aquelas células que vão dar origem a diversas outras células durante o desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem lá 3 folhetos, né? O da endoderme, o da mesoderme e o da ectoderme. Quando a gente tem só 2 desses folhetos, durante o desenvolvimento do embrião, a gente fala que são organismos diblásticos, os poríferos e os quinidários são exemplos disso.
Quando eles têm os 3 folhetos, a gente fala que eles são triblásticos, como os plateumintos, os nemateumintos, os molúsculos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e nós, tá bom? Os que têm celoma, meu Deus do céu, o que que é celoma? É uma cavidade que tem origem de mesoderme, um daqueles folhetos embrionários que a gente acabou de falar, que vai servir ali para proteção dos órgãos, né? Proteção contra choques mecânicos. Quem tem celoma, a parte de molusco, então molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordata tem celoma, tá? Os nemateumintos têm pseudoceloma, eles têm ali um esqueleto hidrostático, né, que vai funcionar como um pseudoceloma, mas não é um celoma verdadeiro, porque não é de origem mesodérmica. Belezinha? Então vamos lá aplicar esses conhecimentos em exercícios para a gente se preparar bem legal para a prova de recuperação, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questão. Os animais são organizados em diferentes filos, de acordo com características em comum, como presença de coluna vertebral, simetria corporal, tipo de esqueleto, entre outros. Observe as descrições a seguir e, com base nessas descrições, associe corretamente os filos do reino animal. Então, vamos lá. Qual é o filo que tem animal com corpo mole, que geralmente tem concha e que tem exemplo caracol e ostra? Ficou fácil essa, né, gente? São os moluscos, tá? Então, um é molusco. Bom, nessa associação aqui, o único que tem um como molusco primeiro é a letra B. Então, a resposta certa aqui seria a letra B. Mas vamos analisar aqui as próximas afirmativas só para a gente tentar entender um pouco melhor sobre as características do filo. Corpo segmentado e presença de exoesqueleto, como insetos em aranhas. Exoesqueleto de quitina, a gente tem nos artrópodes, tá? Simetria radial e presença de espinhos, como as estrelas do mar. A gente acabou de falar dele, os equinodermos, né? Presença de notocorda em algum momento da vida, como peixes, aves e mamíferos. Os cordatas, tá? Cordata não cai na prova de vocês, mas só para saber, é todo o animal que tem notocorda durante alguma fase do desenvolvimento embrionário está dentro do filo Chordatas, tá? No nosso caso, por exemplo, essa notocorda ela foi substituída durante o nosso desenvolvimento embrionário, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, pela coluna vertebral. Belezinha? Então vamos para a próxima questão. Lá na fenda do biquíni, onde vive o famoso Bob Esponja, encontramos personagens inspirados em diferentes invertebrados marinhos. O Bob Esponja é uma esponja do mar com corpo poroso. O Lula Molusco tem corpo mole e tentáculos. O siriqueijo possui corpo segmentado, patas articuladas e um exoesqueleto rígido, enquanto Gary apresenta corpo mole, concha e um pé muscular utilizado na locomoção. Considerando as características desses animais fictícios e seus representantes reais na natureza, assinale a alternativa que classifica corretamente o filo e, quando for o caso, a classe dos personagens pertencentes ao filo dos moluscos, tá? Então, como a gente tem dois moluscos ali, que é o seu siriqueijo e o Gary, e a gente viu que tem 3 classes de moluscos diferentes, os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes, a gente vai dividir ali. Bom, quem é o Bob Esponja? O Bob Esponja é um porífero, né? O Lula molusco é um molusco, o próprio nome dele diz. Só que ele tem aquela cabeça mais desenvolvida, então ele é um cefalópode, né? Enquanto o... Qual que é o próximo aqui? Lula molusco... Siriqueijo, o senhor siriqueijo tem esse corpo segmentado, patas articuladas e exoesqueleto rígido. É o exoesqueleto de quitina, ele é um artrópode e ele vai fazer parte dos crustáceos, tá? Já o Gary é um molusco, tá? Só que ele tem pés desenvolvidos, pés musculares que ele usa para locomoção. Então, ele é um gastrópode. Como consequência, a resposta correta vai ser a 2C, ó. Bomba esponja porífero, lula molusco, um molusco cefalópode, o Gary, um molusco gastrópode. Isso, beleza? Então, vamos para a próxima.
3. Grupo exclusivamente marinho, cujo corpo na fase adulta apresenta simetria pentarradial, podendo apresentar espinhos na superfície do corpo, endoesqueleto composto por ossículos calcários, animais verdadeiramente celomados que possuem sistema hidrovascular, é aquele sistema que vai irrigar lá os pezinhos ambulacrais. Quem são eles? Poríferos? Poríferos não, são as esponjas. Os tubelários, os quinidários, os moluscos ou os equinodermos. Esses são os equinodermos. Resposta certa é a letra E. 4. O período carbonífero, que ocorreu há cerca de 360 milhões de anos, tem seu nome relacionado à formação das primeiras jazidas de carvão, uma vez que nessa época surgiram as primeiras florestas. Apesar do desenvolvimento das cicadáceas, a flora carbonífera era constituída predominantemente por pteridófitas de grande porte, que chegavam a alcançar até 8 metros de altura. Neste caso, o grande porte das pteridófitas está associado à seguinte característica presente nas plantas deste grupo. Qual foi a novidade evolutiva que nós comentamos que surgiu lá nas pteridófitas e permitiu com que elas crescessem? Porque agora a água podia ser transportada, os nutrientes poderiam ser transportados a distâncias maiores? Vasos condutores, né? Então, aqui a gente tem como resposta certa os vasos condutores, tá bom? Letra C. Bom, questão 5 aqui, tá? A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhe garantiram o sucesso adaptativo. Os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura desse grupo vegetal. Qual é a estrutura vegetal carregada pelos insetos que está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal? Gente, se a gente está falando de reprodução, de variabilidade genética, a gente está falando de reprodução o quê? Sexuada. Reprodução sexuada tem o quê? Tem troca de gameta, né? E qual é o gameta da planta que tem flor? Da angiosperma, grão de pólen. Então, qual alternativa aqui vai ter grão de pólen? Letra D, grão de pólen que favorece a fecundação cruzada, tá? Fecundação entre flores diferentes, indivíduos diferentes ali. Bom, questão 6. A imagem representa o processo da evolução das plantas e algumas das suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Vamos lá. A. As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea. B. Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular. C. Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. D. Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva. E os vasos condutores que possibilitam o transporte da seiva bruta. Bom, se a gente está falando aqui, né, de diversidade genética, a gente está falando de troca de gameta. Então, qual aqui está falando de gameta? A única questão que cita gameta aqui é a letra C, né, o grão de pólen, que garante a polinização cruzada. Então, a resposta é letra C. As sementes já são embriões, né? Os arquegônios que protege o embrião não é célula reprodutiva. Fruto está protegendo semente, também não tem nada a ver. Vasocondutores está falando de transporte de água, de nutrientes, então também não está relacionado. A resposta correta da questão 6 seria a letra C. Bom, 7. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem de insetos para polinização, que é o caso da... Quem é que vai
depender dos insetos. Quem está atraindo inseto? Quem atrai inseto tem o quê? Flor, né? Porque gimnosperma tem pólen? Tem pólen, mas ele vai ser espalhado pelo vento, né? Pteridófitas e briófitas ainda estão dependendo ali da água, então, para dispersão. Então, a resposta correta da letra 7 é E, angiospermas, como as árvores frutíferas, belezinha? 8. Durante uma aula sobre invertebrados, o professor explicou que alguns animais possuem corpo segmentado e sistema circulatório fechado, enquanto outros têm corpo achatado e são conhecidos por viver como parasitas. Também mencionou animais com corpos cilíndricos, que podem ser parasitas ou viver no solo. Com base nessas informações, é correto afirmar que os anelídeos possuem um corpo cilíndrico, ok, e são sempre parasitas? Não, né, gente? A gente tem anelídeo de vida livre, então tá errada lá. Os plateumintos têm corpo achatado? Tem, e muitos são parasitas? São. Os anelídeos têm corpo segmentado? Tem. Sistema circulatório fechado? Sim. E os nemateumintos têm corpo cilíndrico e podem ser parasitas ou viver no solo? Sim. Correto. Por enquanto a B tá certa. C. Os nemateumintos possuem corpo segmentado e sistema circulatório fechado? Não, né? Anelídeos têm corpo achatado? Não tem. Os anelídeos D. Os anelídeos são parasitas de corpo achatado? Não tem corpo achatado. E os plateumintos têm corpo cilíndrico? Não, tem corpo achatado. Então a resposta da 8 é letra B. 9. Um biólogo encontra uma nova espécie animal de aspecto vermiforme e, a princípio, fica com dúvida se esse é representante do filo dos anelídeos ou dos nemátodas, tá? Nemátoda é nemateuminto, gente. Para decidir entre as duas opções, você recomendaria que ele examinasse a presença de, bom, tanto anelídeo quanto nemateuminto tem corpo cilíndrico, mas o filo dos anelídeos tem o quê? Metameria, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente bate o olho e vê. Então, vamos lá. Sistema bilateral, os dois são segmentação corporal é o quê? Metameria. Resposta certa, letra B. Questão 10. Os moluscos são um grupo diverso de animais invertebrados que apresentam algumas características comuns, essenciais para sua identificação. Sobre as principais características dos moluscos, assinale a alternativa correta. Possuem corpo segmentado e exoesqueleto rígido? Não, é corpo mole. Tem corpo mole? Ok. Geralmente protegido por uma concha calcária? Ok. E apresentam pé muscular usado para locomoção? Sim, tá certo, os gastrópodes fazem isso, né? C, apresentam um corpo achatado? Não. São exclusivamente marinhos? Não, tem de terrestre úmido também, água doce, enfim. Possuem sistema circulatório fechado e corpos segmentados em anéis? Não, isso aqui é anelídeo. Então, a resposta correta da 10 é letra B, tá? 11. O filo molusca é o segundo maior do reino animal em número de espécies. É correto afirmar que os moluscos da classe gastrópoda são exclusivamente marinhos? Não, né? Caracol a gente acha por aí, não é só marinho, não. Possuem conchas, mas não rádula? Errado, possui rádula, né, gente? A língua raspadura. São exclusivamente terrestres? Não, não são exclusivamente terrestres. Possuem pé desenvolvido e rádula? Sim. Resposta certa, letra D. 11. As briófitas são plantas pequenas e simples que vivem geralmente em ambientes úmidos. Seu ciclo reprodutivo apresenta uma característica marcante em que há alternância entre duas fases distintas, a fase gametófita e a fase esporófita. Considerando o ciclo reprodutivo das briófitas, assinale a alternativa correta. A fase gametófita é diploide? Não, ela é haploide. A diploide é a esporofítica, tá errado. B. A fase esporofítica é dominante? Não, é a gametofítica, é a única que tem fase gametofítica dominante, tá? C. A fase gametofítica é haploide? Ok, produz gametas masculinos e femininos. E a fase dominante nas briófitas? Correto, correto, C tá correto, tá, gente? D. As briófitas não apresentam alternância? Não, elas apresentam, né? E a fase esporofítica é haploide, não é diploide. Resposta certa da 12, letra C. E aí a gente termina os nossos exercícios aqui, sétimo ano. Lá na aula 1, a gente viu sobre
eh, a transformação da energia, sobre a classificação de seres vivos, e aí agora a gente está falando sobre plantas e invertebrados, tá? Eu espero que tenha contribuído para ajudar vocês a estudar um pouquinho e que vocês arrebentem nessa recuperação, vão com tudo e ó, tirem uma notona para passar as férias bem tranquilo, beleza? Um beijo para vocês e sucesso!